Se você se sente sempre cansada, mas toda vez que tenta relaxar, sente culpa e percebe que não consegue chegar nesse estado de relaxamento, não consegue dormir de verdade, ou quando dorme, acorda várias vezes à noite, no outro dia fica cansada, começa a procrastinar as coisas porque realmente falta energia, você pode estar com o corpo em estado de alerta, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo para que você entenda melhor e possa quebrar esse ciclo que atrasa tanto a nossa vida e gera muita ansiedade. O fato é que a vida exige muita energia. Qualquer coisa que a gente vai fazer, se a gente tem planos de ter crescimento na vida, envolve muita atenção nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, um compromisso com o nosso projeto de vida. E se a gente sente que não tem energia, você começa a nem conseguir mais pensar exatamente aquilo que você quer. Você vai deixando os teus desejos de lado e quando você vê, você tá meio que robotizado, vivendo a vida assim, cumprindo a função mais ou menos, e muitas vezes começa inclusive a adoecer mesmo. Ansiedade, depressão, é um estado de hipervigilância crônica que pode afetar a sua memória, afeta os teus relacionamentos, afeta o seu trabalho, afeta toda a sua vida, porque sem saúde a vida fica muito mais difícil. Então o que é um estado de alerta e por que raios a gente fica nesse estado de alerta e não consegue sair dele? Bom, o nosso corpo ele tem a capacidade de identificar os perigos, isso é muito importante, é um mecanismo de sobrevivência. Então, quando a gente identifica uma ameaça, o nosso corpo percebe isso e começa a estimular os órgãos para que a gente possa se defender. Para entender isso, pensa em um momento em que você realmente correu risco. Alguma coisa aconteceu e que ameaçou a sua vida. Vou citar um exemplo que eu sempre citava nas aulas de fisiologia humana, quando eu estava explicando sobre esse tema para os meus alunos da área de saúde. Imagina que você está em casa, tranquila, relaxada, ouvindo uma música, quase pegando no sono. E de repente você sente um cheiro de fumaça. De repente você sentiu esse cheiro, o que vai acontecer? Você vai voltar a dormir e continuar dormindo? Não. Automaticamente, o teu olhar, o sono passa, o teu olhar vai ampliar a visão, a pupila dilata para que você possa enxergar melhor. Aquele relaxamento que você estava tendo do sono vai embora, porque a tua musculatura vai ficar rígida, em alerta, para que você possa procurar. Que isso? Cheiro de fumaça? De repente você vai começar a procurar para ver se você realmente enxerga essa fumaça. De repente imagina que você viu essa fumaça. Logo você vai pensar o quê? Fogo, perigo. Então, toda a sua energia vai começar a se deslocar para o pensamento para identificar o que é que você precisa fazer com aquilo. Vou buscar água para apagar esse fogo? Qual é a quantidade de fogo? Vou sair correndo porque não dá mais tempo de apagar esse fogo? Vou chamar ajuda? Ou seja, todo o seu corpo entrou num estado de alerta para a sua sobrevivência e também a sobrevivência daqueles que você ama, no caso de ter mais gente na casa, por exemplo. Você vai pensar em tudo isso. Tem um animalzinho, vou socorrer esse animalzinho. Tem criança, tem outras pessoas, vou avisar o que é que eu vou fazer. Então ele é um sistema muito inteligente da nossa fisiologia do nosso corpo para nossa sobrevivência. Tá tudo ótimo, tudo perfeito. Agora, imagina que depois que você resolveu esse problema, você viu lá a fumaça, viu que tinha mesmo início de incêndio na sua casa e você conseguiu apagar o fogo. O que acontece logo em seguida? Você suspira, volta de novo o ar, você começa a relaxar, puxa, ainda bem que acabou esse perigo. E aí você identificou que tá tudo certo, você pode até contar essa história para que você possa entender melhor, identificar outras coisas. Puxa, será que eu deixei aquela vela acesa? O que é que eu poderia ter feito para evitar? Isso também faz parte, mas passou o perigo, você pode voltar a dormir novamente, porque aquele perigo foi embora e o teu corpo muda o estado novamente para um estado de relaxamento, onde você vai inclusive buscar energia. Inclusive é muito comum quando a gente passa às vezes por um período de grande estresse que depois sinta sono, porque o corpo entrou numa energia tão grande, liberou tanta adrenalina que o estado depois exatamente de sonolência é provocado para que você possa buscar novamente uma recuperação do seu corpo e energia. Agora, no estado de hipervigilância, você imagina que é como se você morasse nessa casa com um incêndio o tempo todo. O incêndio não acaba e você fica o tempo todo tentando controlar esse incêndio, ou seja, não é um lar seguro, não é um lar funcional. Essa casa que a gente está representando como casa mesmo é a sua casa psíquica. Significa que dentro da tua cabeça existe esse estado de ameaça constante, que a gente representou
aqui como fogo, mas que à medida que você começa a observar e falar sobre isso, você pode identificar quais são os perigos reais que você já passou na sua vida e que de repente continua passando ou continua revivendo eles, ou seja, como se fosse um trauma mesmo, você está fixada nesses momentos e são diversos momentos que fazem com que você viva no estado de hipervigilância. Acontece que esse estado afeta muito a sua saúde, como eu iniciei aqui falando, afeta o sono, afeta as relações, você perde energia e como isso não é um estado temporário, é um estado crônico, quando você vê, passa meses e anos e você até se esquece como é ser diferente disso, como é estar relaxada, você começa então a ter um prejuízo maior, que pode ser exatamente os estados de ansiedade, crise de ansiedade e ansiedade crônica pode levar à depressão. Então, se você viveu num lar onde tinha muita instabilidade emocional, se os adultos na sua casa não se responsabilizavam pelas próprias emoções e você, quando criança, precisava ficar hipervigilante para saber se o pai estava bem, se a mãe estava bem, ou enfim, quem cuidava de você, se aquela pessoa estava bem e você precisava agradar ou controlar a situação, esconder alguma coisa, porque a outra pessoa ia ficar muito nervosa e ia dizer que o problema era você, você aprendeu a viver nesse estado de hipervigilância e pode trazer isso até para os dias de hoje, sendo que mesmo nos dias atuais, como adulto, você também vai lidar com outros conflitos que podem ser o espelhamento desses conflitos que você viveu na infância. Por isso, quando a gente conta a nossa própria história, quando a gente faz análise, a gente toma consciência disso que está gerenciando a nossa vida. E ao mesmo tempo, a gente precisa levar essa atenção para o corpo mesmo, para aprender a relaxar de novo. A gente precisa aprender a relaxar porque o nosso corpo desaprendeu a relaxar. Ele não se sente mais seguro. Então você só vai conseguir relaxar se você realmente se sentir segura e merecedora desse relaxamento. As mulheres, em especial, são muito mais afetadas por isso, e eu vou falar exatamente desse tema no nosso próximo vídeo, porque nós mulheres sofremos muito mais com inseguranças, ameaças e vivemos no estado de alerta constante, hipervigilância e uma mente que não para nunca de precisar resolver todos os problemas ao nosso redor. Então o importante aqui é entender que esse estado é fisiológico, é importante para você sobreviver, para salvar a sua vida, mas se você não quer viver como uma sobrevivente e quer realmente viver uma vida mais plena, experienciando segurança interna e mobilizando as energias quando você realmente precisa estar em alerta para momentos em que você precisa estar em alerta para depois você recuperar a sua energia e não viver no estado de alerta que vai te adoecer, precisamos buscar caminhos de consciência para retomar as rédeas da nossa própria vida. Quais os sintomas que você mais sente no seu corpo que deixam você nesse estado de alerta? O que você acha que mais impacta na sua vida para que você viva nesse estado de hipervigilância? Me conta aqui, porque eu vou falar disso nos próximos vídeos para que a gente possa encontrar caminhos, construir segurança interna e sair desse estado de alerta que nos adoece.